comunicação. Vale a pena, né? Muito bom, participação. Olá, programa Em Discussão está no ar. Vamos falar de empreendedorismo negro, como o chamado afroempreendedorismo está articulando ações de políticas públicas e também movimentando aí a iniciativa privada para ampliar cada vez mais as condições, a visibilidade deste mercado. Eu converso com o Marco de Preto, ele é empreendedor social, que está aqui com a gente, a Ana Minuto, ela é empresária, também a codeputada Érica Hilton, que veio participar do programa, e o Luiz Coelho, ele é fundador do Empreende Aí. Muito obrigado pela presença de todos. Começar pela deputada, co-deputada, que gostaria que a senhora explicasse porque dentro da bancada ativista existem várias frentes de trabalho, né? E a senhora defende uma frente específica. Acho que todos têm uma conexão com o empreendedorismo, com a comunidade negra, né? Mas a senhora toca mais nesse assunto, é assim, não? Na verdade, eu, Jesus e Chile, que defendemos as pautas étnico-raciais por trazermos este acúmulo na nossa militância, no nosso corpo. Existe ali uma interseccionalidade junto com as outras pautas dos 9 integrantes da bancada ativistas, mas por sermos as únicas pessoas negras e a Chile é a única pessoa indígena, a gente toca então as questões referentes aos assuntos étnicos-raciais. Os nossos colegas de bancadas compartilham com a gente, fomentam as nossas ações, mas existe essa sensibilidade para que a gente possa levar por conta de termos a autonomia mesmo, de termos a vivência, o acúmulo para conduzirmos este assunto. Então, muito legal. Mais ou menos assim. E hoje nós trouxemos diversos empreendedores que estão não só à frente, são empresários, mas também movimentam aí grandes comunidades na capital paulista, no estado de São Paulo. E você vai valer a pena acompanhar, porque você vai entender como que esse universo está funcionando. Eu vou conversar com o Marco de Preto, que você, além de ter uma editora, né, voltada para essa comunidade, Exatamente. mas isso acho que é um pouco coisa do passado. Hoje você preside a Câmara de Empreendedorismo Negro, é isso? Exato. Bom, primeiramente agradeço à TV Assembleia pelo convite, Jeremias, obrigado, Ana, Luiz, Érica, e ao quem está nos assistindo. Bom, como eu disse, eu comecei, na verdade, como empreendedor, assim como todos nós aqui, dentro da área da comunicação. Na década de 90 eu fiz uma revista chamada Agito Geral, editada pela editora de Preto, por isso o Marco Antônio de Preto. Agito Geral, uma legal. revista de variedades ligada ao movimento hip hop. E lá eu senti as dificuldades, o prazer de ser empreendedor, mas as grandes dificuldades de ser empreendedor, ainda mais trabalhando com a comunidade negra. Estou falando de 1995, quando pouco se falava de empreendedorismo. E quando eu falava de dinheiro para a comunidade negra, algumas pessoas falavam que era capitalista. Trazendo um pouco mais para cá, a Câmara hoje, Jeremias, ela vem eu acho que numa onda que desde 2012, né, todos aqui sabem que o Sebrae fala que desde 2012 a população negra se torna a maior quantidade de empreendedores no Brasil, e a Câmara ela se coloca, depois a gente pode adiantar um pouquinho mais, como centro de estratégia. Mais do que executor de atividades para o pequeno empreendedor e especificamente para o empreendedor negro, um centro de estratégia para pensar o que é esse empreendedorismo, coisa que a gente vai discutir. Legal. A Ana é empresária, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, depois eu vou voltar um pouquinho com o Marco, que ele participou de uma campanha junto ao Sebrae, que tem números interessantes, e ele vai traçar um pouco desse cenário para a gente. Mas a gente está falando do empreendedor brasileiro, em especial paulista e paulistano, que também está em grandes frentes na área da informática, por exemplo, setores mais prósperos, ou a gente está falando de um empreendedor, na sua maioria, porque me parece que são 66% no total, de empreendimentos menores. Qual é essa? Primeiro que a gente precisa fazer um recorte de que nós somos empreendedores desde que o Brasil é Brasil, né? E nós somos a maioria dos empreendedores porque o mercado não absorve a população negra como mão de obra para suas empresas ou indústrias. Então, por isso que nós somos a maioria da população negra que é empreendedor, porque esse foi o caminho que nós encontramos desde os primórdios para podermos sobreviver. Hoje, nós temos sim um número grande de empreendedores, mais ou menos 52% de empreendedores que
têm seus negócios pequenos, né? Então que saíram do trabalho, foram mandados embora e tiveram que vender alguma coisa, vender bolo da mãe, vender o que for para poder manter a família. E existe sim uma parte também que está trabalhando com empreendedorismo social que está fazendo esta mudança. Mas nós ainda estamos bastante longe quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de informações estratégicas e financeiras. Então, esse é um dos desafios da população negra, que é realmente se apossar dessa nova era que precisamos estar inseridos para fazer nossos negócios serem rentáveis e escaláveis. Entendi. Deputada, quer falar alguma coisa? Não, eu concordo plenamente com a colocação dela. Eu acho que a gente trata do empreendedorismo negro, a gente está tratando de um processo histórico, de um marco civilizatório novo, de um novo modelo de humanidade, né? Porque o empreendedorismo negro surge de uma necessidade de tirar essas vidas e estes grupos da subalternidade, do subemprego, da sujeição e colocá-los em espaços de poder, fazer com que o black money circule, fazer com que essas pessoas estejam em espaços de destaques, que elas não sejam vítimas do encarceramento em massa. Eu estou segurando um cartaz aqui que está escrito Preta Ferreira livre. Preta Ferreira é líder do movimento MCST, que está presa há 31 dias, de forma arbitrária, de forma suja, em uma prisão que reflete o que nós estamos discutindo aqui, reflete o racismo institucional, reflete o racismo estrutural da sociedade brasileira e mundial. Desde que as Américas e África são invadidos, o povo preto é colocado em situação de subalternidade, de subemprego, encarcerado, jogado às margens, para as periferias, e nós temos aqui representantes dos movimentos de lutas por moradias, que fazem cumprir a Constituição brasileira, que diz que moradia é um direito constitucional, e estes representantes e essas lideranças se encontram presas, e eu acho que isso tem a ver com o empreendedorismo, porque dizer sobre o empreendedorismo, complementando a fala da companheira, é dizer também sobre a moradia, é dizer sobre o alimento, é dizer sobre o lazer, é dizer sobre o acesso e o direito à cidade. Então eu carrego esse cartaz pedindo a liberdade de Preta Ferreira e para que os corpos negros não continuem sendo encarcerados em massa, para a política genocídia que está em curso no Brasil seja cessada. Muito obrigado pela sua intervenção e inclusive, dentre esses temas que a senhora falou aí, a gente vai falar depois um pouquinho sobre educação também, que tem muito a ver com o empreendedorismo. Claro. Eu queria que vocês nos ajudassem. Mas eu vou passar a palavra aqui para o Luiz. O Luiz Coelho, ele é fundador do Empreende Aí. O Luiz, antes, na intervenção aqui da Ana Minuto, ela falou do empreendedorismo social, e parece que é o caso do Empreende Aí, né? Explica pra gente. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer dividir aqui essa conversa com todos vocês. O Empreende é um negócio social, a gente é uma escola de negócios da periferia para a periferia. Então a gente trabalha com educação empreendedora, onde a gente ajuda esses empreendedores de periferia a tirarem seus negócios do papel ou melhorarem negócios que já estão rodando, mas que precisam se desenvolver melhor. Então, concordo totalmente com a fala da deputada quando ela diz que quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de poder. Então, a gente precisa de levar poder a essas pessoas que sempre foram marginalizadas, que sempre tiveram todos os seus direitos negados. Então, a gente traz isso quando a gente educa essas pessoas para inovarem, para criarem negócios e para empreenderem. A maior parte dos nossos alunos são afroempreendedores, 66%, e a maioria também são mulheres, onde são 67% das nossas alunas. Percebendo um pouco do que a Ana trouxe, que os empreendedores de periferia, os afroempreendedores e as mulheres, infelizmente não estão empreendendo negócios de tecnologia, não estão empreendendo startups, a gente desenvolveu um curso específico para isso, que a gente chama de Despertando Empreendedor na Tecnologia, onde a gente provoca e ajuda esses empreendedores a também criarem negócios de tecnologia. E já saíram alguns bem interessantes que tratam desde e-commerces até aplicativos com inteligência artificial vindo das periferias e da população preta. Então, esse acesso é extremamente importante. Você já fica convidado para vir em outro programa aqui só para falar, não é uma ONG, mas é um empreendedorismo social. E a gente fala e detalha bastante, traga aí cases que você tem de sucesso para a gente detalhar mais em outros programas. Com certeza. Eu queria perguntar para vocês, como é que vocês respondem à crítica de que falar em empreendedorismo negro seria uma segregação, né? Eu li que alguém disse assim, olha, e a resposta, uma das respostas que eu vi você falou em disputa de espaço de poder, e ele falou assim, não seria uma disputa, porque o negro nem chegou a ter grande espaço de poder. É mais ou menos por aí a resposta? Eu queria até completar um pouquinho que vou chamar de deputada falou,
que a gente não pode esquecer que o direito à liberdade de empreender, de ter seu negócio, está na Constituição. Então, quando você não dá, pelo menos não tenta, sabendo que é difícil dar para todos, igualar a oportunidade de ser o dono do seu próprio negócio, nós estamos, como sociedade, descumprindo a Carta Magna, que nós mesmos elaboramos. Então, eu acho que é uma coisa legal para trazer. Quando a pessoa fala que quando a gente trata especificamente do empreendedorismo negro ou do afroempreendedorismo, depois a gente pode até discutir um pouco por que eu diferencio, apesar de eles estarem juntos, aí se manifesta mais uma expressão de racismo. Porque não existe reclamação para outras comunidades no Brasil ou fora do Brasil, quando elas se juntam para fazer os seus próprios negócios, quando elas se juntam inclusive nos seus bairros. Fora do Brasil, esses bairros são declarados. Você sabe, por exemplo, onde é o bairro judeu, onde é o bairro coreano, onde é o bairro japonês, onde é o bairro asiático, onde é o bairro de outras nacionalidades. Aqui no Brasil a gente tem um pouquinho da coisa do velado. Então, a gente não assume um pouco isso. Mas aqui no Brasil, você sabe onde é o bairro judeu, onde é o bairro coreano, onde é o bairro japonês, e ninguém fala nada. Quando chega a nossa vez de falar o seguinte, nós precisamos nos unir para, pelo menos, entender a nós mesmos. Acho que essa é a primeira coisa. Saber qual é a nossa visão do mundo. O que nós queremos, tanto socialmente, politicamente e economicamente para a nossa comunidade, até para você conseguir ter um equilíbrio nas relações com outras comunidades, com outras pessoas. Me parece que existe um receio, talvez aí que existe separação. Ora, se a gente analisar, o Brasil é um país, numericamente, os números trazem isso dividido, principalmente em matéria de oportunidades de educação e de economia. Então, na verdade, quando você pega qualquer estudo, qualquer pessoa sabe que para você estudar alguma coisa, você divide as partes para ter uma ideia do todo. Entendi. Aliás, Érica Hilton, que é a nossa, que integra a bancada ativista aqui no Parlamento Paulista, eu tenho números aqui de que 50% dos donos de negócios, isso do Sebrae, pesquisa de 2015, são pretos ou pardos, 49% brancos e 1% pertencem a outros grupos. E aí fala entre a disparidade entre o empreendedor branco e o negro em relação ao capital inicial. 91% são empreendedores por conta própria, entre os negros, 91% são empreendedores por conta própria. Apenas 9 são empregadores. Já entre os brancos, os números são de 78% são empreendedores, 22% que são empregadores, né? Ou seja, o número de empregadores é mais alto entre a classe branca. Então, essas são distorções, deputado, e eu lhe pergunto assim, as iniciativas que tem junto ao Parlamento Paulista, inclusive em relação se tem ideias para criarem fundos que possam reverter para este setor, né? Porque a gente sabe que quem começa um negócio tem o chamado capital inicial, é difícil. Então, para quem já está na periferia, começando, né? Como é que a senhora vê esses números e atividades que o Parlamento pretende desenvolver? Eu vejo esses números de uma forma assim que reflete exatamente a realidade do povo brasileiro, né? O negro sendo que ser empregado pelo branco, porque a gente precisa falar de um processo histórico, né? A chamada falsa abolição, quando se assinam a abolição no Brasil e dizem que os negros estão livres, esses negros estão longe das suas terras, com povos diferentes, falando línguas diferentes, esses povos não têm como voltar e essa liberdade não se dá. Então eles continuam aqui sendo escravos ainda que não querendo. E estes números refletem este processo histórico. Quando não se há terra, quando não se há plantio, quando não se há uma economia fortalecida como se tinha, né, os impérios que estavam aqui no Brasil, é muito difícil que esses grupos possam empregar, que esses grupos possam ascender. E aí nós precisamos também falar da gestão que nós enfrentamos atualmente no Brasil, no governo de João Dória, que é um governo que não quer facilitar a ascensão destes grupos. É um governo de direita, um governo conservador, um governo com uma ideia completamente elitista e racista. Então é muito difícil a gente pensar nas leis orçamentárias em alguma forma de tirar fundos para direcionar para estes setores. Nós temos muitas intenções, nós temos muitos projetos para que isso aconteça e achamos que o Estado tem uma dívida histórica com o movimento e o segmento da população negra e o Estado tem um dever em pagar esta dívida, mas nós enfrentamos uma legislatura com uma casa como esta que tem, em sua grande maioria, políticos conservadores. O governo do Estado é um governo conservador que tende a colocar as populações negras ainda mais precarizadas, ainda mais violentadas, e é muito difícil que a gente faça
caminhar projetos neste sentido. Eles estão tramitando, eles estão encaminhando, nós temos a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Tradicionais, de Igualdade Racial, que discute este tema, que é dar a educação e a oportunidade, porque nós precisamos dar oportunidades iguais, porque as populações elas não partem de um mesmo lugar. Então, por isso que esses números refletem isto, porque a população branca do Brasil, quando nós estamos falando de branquitude ou de branquidade, nós não estamos falando do sujeito, nós estamos falando de uma filosofia, de uma cultura, de um pensamento hegemônico que moldam valores sociais, né? Estes valores sociais, estes signos fazem com que pessoas partam de lugares muito diferentes. Então, o Estado tem uma dívida histórica e deve cumprir. Mas na atual conjuntura política e social, nós temos visto que a política tem colocado ainda mais vulneráveis os povos negros, tem invisibilizado essas pautas, tem silenciado essas vozes, tem precarizado iniciativas como a que nós temos aqui. Nós não temos o incentivo do poder público e nós estamos aqui na Assembleia Legislativa para fazer essa resistência, para ser voz dessa iniciativa e para fazer que o poder público olhe para estas pautas, porque são pautas que estão ligadas diretamente à dignidade humana, ao bem viver, à qualidade de vida, à saúde e ao acesso a tudo aquilo que a Constituição prevê e deve ser cumprido, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual. Nós temos, inclusive, com a deputada, agora, nesse segundo semestre, nós já votamos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas temos neste ano o Plano Plurianual também, em 2019, né? Alguma iniciativa nesse sentido? Porque o plano, ele já traça grandes metas e grandes objetivos. Qual é a expectativa que a senhora tem? Olha, as expectativas são altas. Eu tenho expectativas altas, mas sabe aqueles memes de internet, expectativas versus realidades? Então é mais ou menos neste caminho que a gente vai. A gente tem uma série de iniciativas e expectativas acerca de movimentos que são fomentados pelas periferias. A gente precisa voltar os nossos olhos para as bases e voltar os nossos olhos para as periferias. Então a gente tem pequenos números de movimentos, segmentos negros, mas a gente tem que voltar para as periferias. Então, voltando para as periferias, a gente tem uma expectativa de poder fomentar, de poder auxiliar, de poder mandar emendas para estes lugares, mas a realidade diante do cenário pode ser completamente diferente daquilo que a gente projeta. Os projetos são muito grandes e a gente vê uma possibilidade, desde que o governo não fique fazendo algumas barreiras e mudando o rumo das coisas de acordo com a sua vontade. Di, você queria complementar? Sim, eu queria complementar. Uma das funções da Câmara, como eu disse, é ser um centro de estratégia e defender uma categoria ou um segmento, né? E nós... Câmara do Empreendedorismo Negro. Na verdade, exatamente. Câmara, que a Ana me complementou, Câmara de Comércio. Câmara de Comércio de Empreendedorismo Negro. O nome todo é CISEM, né? Câmara do Comércio, Indústria, Serviço do Empreendedorismo Negro. CISEM com 2 Cs, que aí se você estiver na internet e está nos assistindo ou nos acompanhando pelas redes sociais, coloca lá no buscador para você ter mais conhecimento. Nosso site já está fazendo as últimas partes. E é direcionado aqui para o empreendedor. Na verdade, nenhuma associação, até por lei, ela não pode segregar, ela tem que ser aberta a todos. Mas ela tem como objetivo defender o empreendedor negro, sabendo que a gente tem que comercializar. E com dinheiro, como dizem, não vê cor. Né? A gente quer desenvolver esse empreendedorismo muito até porque ele é a maioria dos negócios. E como a maioria dos negócios, ele é estratégico para o país. Eu queria só complementar, eu participei aqui, eu fui chamado há uns 20 dias atrás, mais ou menos, num pequeno grupo que estava discutindo uma lei de fomento ou um fomento específico para isso. Então, eu falei, nesse ato eu falei o seguinte, algumas pessoas vieram pedir. Eu falei, olha, eu só acho que talvez seja o único aqui que não veio pedir. Eu vim oferecer, eu vim contribuir. Se nós conseguirmos dar fomento para o empreendedor negro, para esse empreendedorismo que é o maior do Brasil, vai gerar mais impostos, vai gerar mais divisas, vai gerar mais empregos. Então, quando você dá uma sustentabilidade, você dá uma base econômica de progresso, e não existe na história de país nenhum um lugar onde o Estado não ajudou a sociedade. Mesmo nos Estados Unidos, que dizem que é o país mais capitalista, e o Estado esteve presente em todos os momentos para fomentar negócio. Agora, logicamente, a gente tem que saber dosar essa participação do Estado, mas ele esteve lá. Desta reunião, nós saímos com uma proposta que é motivada pela deputada Alice Brandão, você já conhece, ativista, militante, histórica, um exemplo de mulher negra. E ela colocou ali a possibilidade dessa lei de fomento, porque não existe empreendedorismo se você não dá sustentabilidade financeira. Um dado eu acho que é interessante saber, o primeiro banco para a comunidade negra nos Estados Unidos é de 1800 e
1880, antes da libertação nossa oficial, já existia 10 anos atrás, já existia bancos negros para fomento do empreendedorismo negro. Quantos bancos negros nós temos no Brasil? É só essa pergunta que eu quero deixar. Olha o que a gente tem para incentivar uma categoria que pode, inclusive nesse momento de desemprego, se fosse um sistema que favorecesse esse empreendedor, quanto ele poderia estar contribuindo para o Brasil? Você deu um número, nós somos aquele que menos emprega dentro das empresas. Quantos empregos nós poderíamos gerar? Né? E depois, aí, complementando a questão de dados, eu participei de 2 pesquisas. Uma foi feita pelo Baobá, que é o Fundo pela Equidade, é um fundo formado pelo Instituto Kellogg's, que trabalha também com a questão racial, e também com o Instituto Feira Preta, da famosa Feira Preta. E eu fui um pesquisador deste. Tem alguns dados que é interessante, eu não quero monopolizar, que depois a gente pode trazer para complementar. Mas eu quero que você fale depois, que é bem interessante. Ô, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua atividade, porque você faz... Você trabalha com cursos. Trabalho com treinamentos voltados para a população negra. Especificamente, uma dessas linhas é o coaching. Então, eu desenvolvi uma metodologia de coaching para a população negra. Ana Minuto é muito famosa. Levando em consideração a nossa realidade, porque eu acredito que a questão técnica é fácil de você aprender, mas a questão emocional, organização interna, objetivo claro e definido, o quanto eu tenho que me organizar internamente para ser um empreendedor, eu acredito que esse é o desafio da minha população. Porque quando você é um empreendedor, você acorda devendo todos os dias. E nós fomos programados para ter carteira profissional. Sim. Então, todos nós que passamos de CLT para ser empreendedora, alguém da nossa família falou, faz um concurso. Tá louca, você vai começar um negócio do zero. Então, nós temos um desafio cultural no nosso país. Primeiro, entender que um dos caminhos mais curtos para que a gente possa realmente fazer a equidade é a questão financeira. E essa questão financeira passa por empreendedorismo, porque o Brasil nunca assumiu e nunca nos deixou estar em grandes empresas. Então, eu trabalhei por 15 anos como gestora de projeto em tecnologia e durante 15 anos eu fui a única negra. Então, quer dizer, nós sempre estivemos fora do mercado de trabalho. Nós sempre fomos empreendedores. A palavra que mudou, mas nós sempre fomos. Então, só que hoje a gente está precisando se apropriar de um protagonismo que tiraram da gente, que é aquela questão de que eu posso sonhar, eu posso ir além do que disseram que eu posso. Então, eu não preciso continuar ganhando R$1.000, eu posso ganhar R$2.000, mas eu tenho todo um planejamento, uma organização, uma estratégia interna que eu tenho que criar para conseguir suportar esse empreendedor no nosso país, que realmente não tem nenhum incentivo. Não tem incentivo de estudo, não tem incentivo financeiro, não tem clareza de que precisa desse... Clareza, acho que não tem clareza, foi muito boazinha, mas não quer fazer as coisas acontecerem. E para nós, empreendedores negros, o desafio é muito maior, porque nós não temos um network que compre de nós. Existe uma grande diferença quando você fala da população branca e da população negra, quando você fala em empreendimentos. Então, dentro da população negra, branca, você tem um amigo que é presidente de não sei da onde, que é amigo do dono de não sei da onde. Nós não. Nós tivemos que nos virar entre a gente, fazer a nossa comunidade. Mudar de classe, ela fica mais dificultada. Cada vez pior, porque se a gente trabalha com network, aqui foi network. Um que indicou que indicou outro, que indicou outro. Então, quer dizer, nós não temos essa plataforma. E isso dificulta, sim, o nosso acesso. Hoje, eu também trabalho com empregabilidade, então está vindo muitas empresas que estão aqui e que são multinacionais estão tendo que colocar negro dentro dos seus ambientes. Mas elas precisam se preparar para isso, porque nós estamos entrando no mercado e estamos adoecendo. Porque não conseguimos nos comunicar, não conhecemos os códigos utilizados, não conhecemos quais são as regras, são regras que eu nunca vi. Então, quer dizer, o meu tio, eu tive a possibilidade que meu tio já era formado em 90. Minha mãe não era formada, mas conseguiu formar 3. Que aí você já tem um novo patamar, novos relacionamentos, você consegue conversar com algumas pessoas. Então, nós temos vários desafios que são grandes e um dos maiores desafios que eu vejo é realmente essa programação mental. Como é que eu vou dar conta de um sistema que não quer que eu seja empreendedor? Como é que eu vou desenhar o meu negócio, sendo que não existe nada desenhado para a população negra? Começou agora, faz muito tempo que se fala disso, mas quando a gente fala de academia, nós não estamos na academia escrevendo sobre empreendedorismo negro. Isso está começando de 10 anos para cá, embora a gente tenha feito isso há muito tempo.
Mas, então, a gente passa por esse processo de que, cara, qual a minha responsabilidade? E foi essa pergunta que eu fiz, que tive mais possibilidades. Qual a minha responsabilidade dentro do empreendedorismo? E foi aí que eu desenvolvi vários treinamentos relacionados à liderança, relacionado ao emocional mesmo do empreendedor, relacionado a como, até como a gente se comportar, até como a gente ir numa reunião, até como a gente falar. Ah, mas por que vocês não sabem falar? Não, gente, são relacionamentos totalmente diferentes, são códigos que nós desconhecemos. Ainda mais hoje, Entendi. no Nós vamos momento de para um rápido transformação. intervalo, eu vou voltar com o Di Preto daqui a pouquinho. Não imagina, mas assim, eu quero também, estou muito curioso para saber sobre peculiaridades do coach voltado para a comunidade negra. Vou voltar com a Ana, vou deixar o Luiz falar depois do intervalo, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Só para não passar muito tempo do escuro. O programa em discussão está de volta. Estamos tratando do empreendedorismo negro com vários convidados aqui especialistas. Eu volto a palavra agora com a co-deputada Érica Hilton, que a gente estava falando antes do intervalo da questão do network, né? Como é que é isso para a senhora? Eu só queria fazer uma colocação, eu não tenho mais nada para dizer, eu acho que a Ana foi muito brilhante, mas eu queria dizer que a gente não tem um network no sentido do empreendedorismo, mas a gente tem um network no sentido da mãe que indica a filha para ser empregada doméstica na casa da amiga da patroa, da mãe que indica o filho para ser... Enfim, esse trabalho do subemprego, o network da população negra, que é reflexo desse racismo institucional, e eu acho que enquanto parlamentar eu tenho que fazer essa denúncia e trazer isso como... A gente não tem um network para dar visibilidade para empreender, para ascender economicamente. Mas é muito comum nós chegarmos nos bairros de periferia ou nos grandes condomínios, onde a gente vai ver isso acontecendo, e a gente vê a patroa perguntando se aquela empregada que já está ali há 20 anos, sem os seus direitos trabalhistas assegurados, se ela não tem uma sobrinha, se ela não tem uma filha, se ela não tem alguém para indicar para ser empregada da mãe, para ser empregada da filha, para ser empregada da amiga. Então o network das mulheres negras, e é bom ressaltar que ontem foi o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e o Dia Nacional de Teresa de Benguela, que foi uma líder quilombola, uma representante muito brilhante. Então essas mulheres negras têm o seu network nesse sentido. Por isso que iniciativas como essas que estamos aqui são fundamentais e importantíssimas, que é para que a gente tire essas meninas que já começam muito cedo a serem empregadas domésticas, e a população negra, as mulheres negras representam o maior número estatístico de empregadas domésticas, porque este é o network que existem para as mulheres negras. O network do subemprego, o network do trabalho doméstico, o network da invisibilidade, de não serem vistas. É aquelas que fazem a economia girar, é aquelas que levantam cedo para que haja o pão na mesa, para que haja o café da manhã na mesa, mas são invisíveis. São das invisíveis que nós estamos falando. E esse network existe. A Ana falou muito bem sobre o network que não existe, mas eu acho que é importante a gente dizer do network que existe e reflete o racismo e a necessidade de iniciativas como essas serem fomentadas, serem aumentadas e ampliadas. E por isso que eu vou falar com o Luiz um pouquinho, porque, Luiz, você tem um empreendedorismo social e você enfrenta essa realidade todos os dias, né? Perfeito. E como é que você procura dar respostas? Legal, acho que eu vou dar um contexto então, né? Eu sou um empreendedor social, mas eu sou de periferia, sou preto, né? Como dá pra ver, apesar de muita gente falar que não sou, eu sou preto, às vezes tem que explicar que é preto. Não escapa não, amigo. A polícia nunca erra, eles sempre sabem quando a gente é preto, isso é engraçado. Sou de periferia, sou aqui do extremo sul do Jardim São Luís, e essa questão do network que as duas trouxeram, acho que é perfeita. Então, a gente tem sim um network, mas o network de pessoas pretas, de pessoas de periferia, são outras pessoas pretas e são outras pessoas de periferia, que não têm negócios, que não têm pais presidentes de empresa, que não têm pais diretores de empresa. Então, no nosso negócio, a gente sempre busca patrocínios de grandes empresas para que o curso seja gratuito para os alunos. Agora, imagina eu, um garoto preto do Jardim São Luís, com 20 anos, quando eu comecei esse negócio, buscar possíveis patrocinadores. Então, o dinheiro ainda está na mão da população branca. E a gente precisa, a população negra brasileira precisa entender também que a gente não consegue fazer o mesmo movimento dos Estados Unidos, porque lá a população negra está financeiramente estruturada e dá para eu criar negócios somente dentro da população negra. Aqui a gente precisa, sim, criar negócio com a população branca. Nós fiz um programa recentemente, é o nono país onde
a disparidade A desigualdade. econômica, né? A distribuição de renda, Sim. de 193, nós, infelizmente, ocupamos esse 9º lugar lá em cima. Negativamente. A distribuição de renda. Exato. Agora, que orientação que vocês dariam para a questão das empresas que querem patrocinar? Porque é um campo de preconceito e delicado. Vou explicar por quê. Eu fazia um programa aqui, por exemplo, de doação, e a entrevistada dizia assim, olha, as pessoas quando fazem uma doação, às vezes têm medo, porque assim, todo mundo bota no Instagram da vida assim, eu estou me divertindo, estou feliz, estou não sei o que lá. Ninguém colocar, fiz uma doação de tal, dei meu tempo para tal, porque as pessoas falam, mas guarda só para você, a gente tem isso, e ela falou, isso é ruim, porque você não incentiva outras pessoas. No mesmo campo, uma empresa que quer patrocinar a tal da inserção social, como é que ela deveria proceder? Porque se ela vai colocar uma propaganda, olha, temos aqui, estamos ajudando, ela mesma pode ficar ali, né, cheia de dedos. Que orientação vocês dão para que isso se quebre esse gelo e consiga... Legal, então acho que vou falar da propaganda com pessoas negras, que foi a primeira coisa que você perguntou. Primeiro tenha negros nessa equipe que está montando uma propaganda para pessoas negras. Senão você pode cometer o erro de fazer uma propaganda mais racista do que inclusiva. Então acho que esse é o primeiro ponto. Agora, segundo, se... Parece óbvio, mas a gente não acho que as empresas branco precisam fazendo uma propaganda para falar, olha como nós incluímos... A possibilidade de dar certo é baixa, né? Muito ruim. Muito baixa. Agora, empresas que querem fazer outros tipos de programas, de patrocinar, incentivar, iniciativas como a minha, como a da Ana, como o do de Preto, eu acho que o primeiro passo e o mais importante é ela pensar que ela é uma empresa grande e ela precisa de pessoas consumindo. Quem são a maioria da população brasileira? São as pessoas negras. Então, quando você incentiva a gente a ganhar dinheiro, a ter um negócio, a ter um alto emprego, a ser autônomo, você está incentivando que as pessoas consumam o seu produto no fim do dia. Então, não é uma questão de doação ou caridade, mas uma questão de estratégia empresarial se eu quiser continuar sendo uma grande empresa nos próximos anos. E a gente está no meio de uma revolução cultural que, apesar de ter um governo que não é o melhor para isso, a sociedade civil continua pressionando para que ela ocorra. Tanto as mulheres como a população negra. Então, ou as empresas se adaptam, ou as empresas vão trocar quem são as grandes nos próximos anos. Começando pela comunicação, Perfeito. né? Porque a mídia, hoje menos, porque ela é mais pulverizada, né? Mas, assim, acho que manda em tudo e em todo mundo, né? Esses dias eu fui num teatro, as pessoas saem todas de costa, né? E eu olhei assim e falei, mas parece que todas as mulheres pintam o cabelo da mesma coisa. Se elas virarem de frente, você reconhece, não? Eu acho que isso é um pouco do que é colocado, assim, né? Você tem que ser... Um padrão, né? E muita gente acho que acaba entrando nessa, né? Eu tenho que ter aquele padrãozinho, porque senão... Isso que o coach e os meus treinamentos discutem. Quem sou eu? Porque a mídia e o sistema fazem questão de me lembrar todos os dias que eu não posso comprar uma bolsa de R$500. Ou quem não sou eu. Né? Eles fazem, todos os dias, eles fazem questão de me lembrar que eu não mereço ser bem servido, que eu preciso andar no JK com alguém atrás de mim. Então, quando a gente fala sobre empreendedorismo, quando a gente fala sobre inserção em grandes empresas, a conta é simples, ou você faz ou você morre. Não tem o que fazer. Pode demorar o tempo que for, mas a população negra tem estudos que dizem que ela pagaria 20% a mais se ela se visse representada naquela marca. Então, não é uma questão de ser legal e nem de vir fazer um favor. Você quer manter seu negócio, você precisa me convencer de que você merece que eu pague por ele. Então, eu acredito que a tecnologia, eu estudo tecnologia também, então sou uma apaixonada, fervorosa. Ela trouxe para a população negra e outros minorias, que são maiorias na realidade, o poder de expansão e de se expor, que nós não tínhamos antes. Então, era aquele quartinho, a gente podia falar só daquele quartinho, hoje não. Hoje eu falo aqui e repercute no mundo. Então, e é um recado mesmo para as marcas. Ou elas entendem a população negra, que dizem que é 52, a gente sabe que a gente vai bater os 80 quando a gente tiver consciência. E aqui não existe branco, existe latino, né? A gente vê que essa ilusão de que existe branco, quando vai para o exterior tem o susto. O branco cai na real, né? O branco entende que não é bem isso, né? Que ele não é tão branco assim. Neymar da vida. Então, passa por essa questão de que eu preciso, e isso as startups, né, trabalham muito, eu preciso conhecer o meu público. Eu preciso entregar o que o meu público precisa, não o que eu quero. Então, antigamente, era o que as empresas queriam. Era um banco de branco fazendo comercial e todo mundo pagava porque a gente tinha eu falava isso com o Luiz, deputado, a questão do... Porque ele falou, tem um empreendedorismo social. Eu falei assim, você está validando? Porque hoje a palavra é validar, né? O que é validar? Você vai lá, coloca um produtinho mínimo viável
e ver se o seu público quer aquilo. Se ele não quiser, não adianta você investir muito, né? Mas eu falava isso também, Érica, porque, olha só, uma das coisas que eu li sobre esse tema sabemos quais são as marcas que apoiam meio ambiente, mas não sabemos as que apoiam movimentos de inserção social. É importante que as próprias empresas saibam se colocar nesse aspecto, né? E isso que eu citei aqui, né? Às vezes a pessoa não sabe nem sequer fazer uma inserção social, nem na sua propaganda, né? Exatamente. Quanto mais na prática, né? Existe uma precariedade muito grande porque a gente está num déficit educacional, cultural imenso. A gente tem um processo, a gente está falando isso daqui, que são medidas urgentes para suprir as demandas desses movimentos. Mas o nosso processo é um processo muito mais enraizado e muito mais profundo, que é pedagogizar e trazer escureza sobre o racismo no Brasil. Porque o racismo no Brasil, ele é velado, ele não é escancarado como ele nos Estados Unidos, como ele foi na África do Sul com o apartheid, onde dá a possibilidade dos negros se organizarem, se fortalecerem, enxergarem o branco como seu opressor e começarem a se auto-organizar. Aqui nós tivemos o mito da democracia, né? A democracia é étnico, como a palavra me fugiu agora. Étnico-racial? Não, o livro do... Paulo Freire. Não, Gilberto enfim, Freire. Gilberto Freire, o livro de Gilberto Freire que traz, que enraiza na sociedade brasileira um mito de que nós somos todos iguais, de que a raça é humana, e aí dificulta com que empresas, com que escola, com que todos os setores da sociedade possam fazer de uma forma qualificada um processo de inserção, um processo de propaganda, um processo de inclusão. E o que o Luiz fala é muito importante. Muitas vezes a estratégia sai muito mais racista do que inclusiva. E eu represento o PSOL, né, o Partido Socialismo e Liberdade. Eu acho que é importante também a gente demarcar que o que nós estamos discutindo aqui é um modelo enquanto a gente não destrói o capitalismo. Porque nós queremos que o dinheiro circule nas nossas mãos, nós queremos que a ascensão social seja dada enquanto nós vivermos em uma sociedade que é capitalista. E o capitalismo não é o regime que nós defendemos um regime socialista. Então nós estamos discutindo aqui porque a sociedade, infelizmente, ainda é capitalista, e enquanto ela permanece capitalista e ela diz que pessoas vão ter direito de consumir, de se vestir, de ter lazer, então nós queremos que essas comunidades também, que a população negra possa consumir. Mas o que nós defendemos enquanto PSOL é que este modelo, este regime econômico seja quebrado, seja ultrapassado, seja vencido, e nós possamos instaurar no mundo, eu sei que é uma utopia, mas a utopia ela é uma mola que impulsiona grandes revoluções, que nós possamos colocar no mundo, implementar no mundo um modelo de sociedade socialista, onde não haja mais a necessidade de que grupos que estejam em cima olhem para grupos que estejam embaixo e que grupos que estejam embaixo briguem com o grupo que esteja em cima, que seja possível vencer estes valores cruéis, bárbaros, impregnados na sociedade brasileira, para que as pessoas possam viver todas de formas igualitárias, que hajam igualdade, porque é isso que nós estamos discutindo, é isso que nós estamos pedindo. O povo negro não está pedindo nada além dos seus direitos e da igualdade que foi negada, que foi construída. A mazela, a miséria e a precariedade do povo preto é uma construção política, é uma construção social, é uma construção cultural. Enquanto essas construções, esses valores não forem quebrados e estes grupos não saírem da subalternidade e alcançarem lugares de poderes, necessidades, iniciativas como essas se farão muito necessárias, mas nós defendemos um modelo de sociedade diferente do modelo de sociedade capitalista, onde iniciativas como essas desapareçam, onde que debates como esses desapareçam e o povo preto possa sair deste lugar tão precário e violento que vive até hoje. Ainda nesse sentido, deputada, eu trouxe um texto aqui que diz assim, ó, se existe mais empreendedores individuais negros, isso não deve ser motivo de comemoração, ao contrário, revela que estamos lançados à própria sorte dentro de um modelo que a cada dia preda postos de trabalho. Ser empreendedor nesse contexto é submeter-se, na maioria dos casos, ao trabalho precário. Aqui isso é de Roque Ferreira, membro do Movimento Negro Socialista, numa reportagem da Face do Empreendedorismo Negro, do site Alma Preta, né? Como é que você vê isso? Então, você que é um estudioso do caso americano, do caso brasileiro. Então, eu acho que concordo, nós temos que ter utopia, mas enquanto ela não chega, precisamos cair para a realidade e quem sabe essa utopia seja outra daqui a um tempo. É bom a gente discutir isso, porque tudo se transforma. Eu trabalho com a realidade e o desenvolvimento para a comunidade negra, sempre entendendo, Jeremias, que eu acho é tão difícil, você falou, a gente está falando do óbvio, é tão difícil enxergar o óbvio que você tem que repetir ele insistentemente.
Se nós estamos num país que mais de 50% da população é negra, se essa população não tiver legal, o país não está legal para ninguém, né? Eu costumo falar de sistema, então nós vamos falar aqui para não individualizar em cima de uma comunidade, esse sistema que dá o privilégio apenas para uma parte da população. Toda uma sociedade ela é feita através de sistemas, né? A gente pensa os sistemas que vai igualar para um, ser bom para outro. Nesse sentido, olha como é gozado. Nós precisamos fazer de uma maneira que dê para equilibrar. Ana estava falando dessa nova postura para o homem e para a mulher negra sendo um empreendedor. A gente precisa dar uma estabilidade, porque senão o que a gente faz? A pejotização. Se você avaliar, e olha que eu me considero um cara liberal até um certo sentido, liberal socialista, os rótulos estão caindo, então já não sei mais o que eu sou em rótulo. Mas eu gosto do sistema de empreendedorismo porque o país onde teve uma cultura empreendedora equalizadora é um país dito de primeiro mundo, em alguns sentidos, né? Então, se a gente não cria um sistema que consiga igualar essas oportunidades, ainda mais, como a Ana falou, no momento de transformação dos empregos. A gente sabe que 60% dos empregos que tem aqui em 2019, daqui a 10, 15 anos, não existirão mais. E o que acontecerá com ele? Já não temos mais modelo Ford, onde você pegava uma fábrica e empregava na sua planta 3.000 pessoas aqui, aí para Detroit ou São Bernardo, mais 3.000, 5.000, sei lá a quantidade que era. Hoje está diminuindo, hoje Mas você sabe robô. que nesse sentido, até vou falar um pouquinho para o Luiz, porque, Luiz, às vezes a gente conversa aqui nos bastidores da redação, e eu até brinco com o pessoal, vocês estão muito apocalípticos, né? Mas os dados, infelizmente, não são dos melhores. Quando a gente vê inteligência artificial, machine learning, aí que vai retirar o emprego de tanta gente, como é que você trabalha nessa... depois. Sim, nesse momento. Como é que você trabalha isso na prática? Lá que você falou que está no Capão Redondo, São Luís, onde começou. Para quem não é da capital paulista, são praticamente grandes cidades da periferia que, assim, é uma população imensa, mas, assim, com muito pouco acesso às estruturas. 300 mil pessoas no Jardim São Luís. 300 mil. E quase 400 no Capão Redondo. Como é que você vê esse garoto, essa menina chegando lá, negro ou negra, que um mercado em transformação, o PIB nós estamos em julho de 2019, anunciado 0,8%, né, um crescimento muito pífio, 13 milhões de empregados, e uma realidade... Hoje eu estava ouvindo falar também da questão dos aplicativos, né, um pouco da precariedade que as pessoas estão trabalhando em carros 10, 12 horas por dia, isso para todo mundo. Exatamente. Legal. Como é que você tem enfrentado isso? Primeiro, não está chegando essa informação para todo mundo, as pessoas estão buscando emprego para agora. Então as pessoas precisam sobreviver, ninguém está olhando como vai ser o emprego daqui 10 anos. Não sei se ninguém, mas uma pequena minoria... Quem está nessa situação quer saber de resolver quer já. emprego. O nosso empreendedorismo é de urgência. Exato, né? Exato. E aí os aplicativos resolvem, de certa forma, esse emprego de urgência. Eu preciso de ganhar dinheiro, eu tenho um carro, alugo um carro, vou dirigir para o aplicativo, vou fazer entrega e, infelizmente, numa precarização muito grande. A revolução está muito mais hoje na linha da tecnologia do que do socialismo, eu acredito. E aí são utopias ou distopias que vão esfregar na nossa cara muito em breve, que vai ser real. Mas a gente está indo para uma automação absurda de tudo. Então não é só mais as fábricas de Detroit que vão fechar, os grandes escritórios de direito no país vão fechar, porque a inteligência artificial vai fazer o que um advogado faz, vai fazer o que um contador faz, vai fazer o que um médico faz. Então acho que a gente nesse sentido, precisa... só para te cortar um pouquinho, Tá bom. Nesse sentido, eu já vi, por exemplo, nos Estados Unidos, não estava nem falando de Brasil, que vai precisar haver bolsas para muitas pessoas, para a população, e isso grandes empreendedores dizendo, né? No Brasil, e a realidade que a gente vive, principalmente da comunidade negra, que vocês sabem melhor do que eu, que quanto mais vai se avançando, se é pobre, se é negro, se é do grupo LGBTQ+, mais ele vai tendo dificuldade. Sim. Como é que você vê essa realidade do ponto de vista da política pública, que precisa também... Eu acho que o vereador Eduardo Suplicy vem falando de renda básica universal há algum tempo e a gente vem ignorando ele, mas é uma realidade. E aí tem muita gente fazendo sistemas onde essa renda básica universal seja, e aí voltando para a tecnologia, o seu corpo gera uma energia enquanto você está andando, dormindo ou fazendo algum exercício físico. Tem projetos para vender essa energia do seu corpo e você receber por isso. Até dormindo? Dormindo. Vou me capacitar para isso, que dormir eu durmo bem. Muitos projetos, não é mesmo? E isso já tem testes, então seu corpo gera energia, que gera eletricidade e a pessoa é remunerada em criptomoedas, como Bitcoin e algumas outras. Então, a tecnologia vai
realmente ser uma transformação muito grande, mas puxando para nossa pauta, Sim. a população negra segue, infelizmente, um passo atrás disso. A Ana, que é de tecnologia, sabe melhor do que eu, então ou a gente equaliza essa questão o mais rápido possível, ou a disparidade daqui a pouco vai ser muito maior. Mas nesse campo, Ana, por favor, sua intervenção rápida. É que a gente precisa ter noção, é que quando a gente fala de tecnologia, as pessoas entendem como tecnologia o WhatsApp, Facebook, LinkedIn e as outras redes. Quando a gente fala de mudança de uma indústria para 4.0, a gente fala, vai acabar os empregos. Gente, é impossível acabar os empregos tendo tanta gente tendo que trabalhar. O que vai mudar é a forma de trabalho. Sim. Então, ninguém imaginou que existia um Uber da vida. O Uber está aí, um Rap ou qualquer outro aplicativo que faz serviço em massa. Que já tem até um nome, né, Ana? Sim. Esse processo a economia chama de uberização Sim, do trabalho, isso. né? Que aí são esses aplicativos. Então, tudo que é geolocalização Tudo. Sim. que mudou a cara de tudo, Então, né? Muito rapidamente. Então, quer dizer, eles estão desempregados? Não, estão trabalhando. O que está mudando é a forma como vai se dar o trabalho. No que eu vou ter que me especializar para poder me manter empregado. E empregado é relativo, que antigamente eu gostaria de ficar 15 horas, 16 horas como eu trabalhava. Hoje eu trabalho 8 horas e me organizo para trabalhar o menos possível, porque eu tenho outras aspirações. As crianças que estão vindo hoje, os jovens que estão vindo hoje, eles estão vindo incrivelmente com outro chip. Então, não tem essa de querer trabalhar em qualquer empresa, de se relacionar com qualquer pessoa, de eu ter que ter um sexo só. Não tem essa, eu sou livre. Então, quer dizer, as coisas estão mudando e a tecnologia, ela veio sim para nos ajudar, mas nós vamos ter que nos atualizar também. E é nesse sentido que eu queria até complementar o seguinte, que, na verdade, não é se ela vai chegar a mudança. Eu acho que a grande injustiça é a velocidade dessa mudança, que aí entra o papel do Estado, ou eu coloco também o setor privado, de saber que está inserido numa sociedade para ganhar dinheiro, para ter os seus lucros e participar dessa sociedade. Então, eu acho que a justiça está a trabalhar na velocidade que vai afetar a população, porque senão, e olha como eu falei, me considero liberal, e é isso que eu queria até complementar, se de um lado você tem todo um incentivo para a pessoa ser empreendedor, e ser empreendedor não é para todo mundo, a mentalidade empreendedora é para todos. Autonomia, liberdade, independência, saber autocontrole, saber mexer com finanças, isso é para todo mundo. Mas ser empreendedor é um estilo de vida, é diferenciado. Nesse sentido, por exemplo, na Alemanha, tem até um nome que é Mittelstand, eu não sei se o sotaque está correto, porque não fala alemão, mas significa classe média. O Estado incentiva principalmente as pessoas dos pequenos negócios a ser empreendedor, inclusive com financiamento, e essas pessoas se tornam classe média. Por isso que se chama Mittelstand. Aqui no Brasil, o empreendedorismo é jogado como solução ou para não ter patrão, que é uma coisa maluca, ou para desemprego. Aqui, eu vou até dados, eu acho que essa minha parte eu também tenho que dar. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, de 2017, baseado na PNAD, deu que na cidade, só na cidade de São Paulo, a pesquisa é a região metropolitana, 39 municípios, mas eu vou me ficar só na cidade de São Paulo, que eu domino melhor. A cidade de São Paulo, empreendedores negros oficialmente são 580 mil. 580 mil é muito mais que cidades aqui do estado de São Paulo. Então, Muita aqui, gente. esses 580 mil empreendedores oficialmente, que a gente sabe que tem muito extra oficialmente, é o famoso, me furtou o nome, informal, que é muito informal dentro dos pequenos negócios, eles movimentam 20 bilhões de reais na cidade de São Paulo. Sendo que, só 20 bilhões, sendo que o consumo do negro na cidade de São Paulo ultrapassa 90 bilhões. Fazendo um paralelo, se os empreendedores negros capturassem uma parte, se pudessem capturar uma parte do que o negro consome, ainda ele só conseguiria capturar 23%. Essa é a capacidade dele, porque ele precisa aprender tanto com pessoas como Ana, precisa de tanto incentivo, como, por exemplo, com o Luiz, precisa das pessoas do Legislativo do Estado, ajudando ele a daqui a 1, 2, 3 anos se virar sozinho, que ele é tão defasado que ele não conseguiria hoje atingir o próprio consumo do negro. Não dá para fazer o Black Money. Eu acho que enquanto Estado, enquanto políticas, a gente também tem que pensar numa condição que é anterior a tudo isso que nós estamos discutindo aqui, que é educação, saúde, lazer
e qualidade de vida. Enquanto nós não conseguirmos a sustentação desses pilares, enquanto nós não conseguimos a equidade disso para toda a sociedade, enquanto o negro, o pobre, e aí a gente vai sair da questão étnico-racial, porque o branco da periferia também tem uma dificuldade de acessar o serviço de saúde, de acessar uma educação de qualidade, de ingressar no ensino superior. Nós precisamos dar a primeira sustentação desses pilares para que iniciativas como essas acendam e alavanquem e voem muito alto. Porque é muito difícil quando você pega uma população que é extremamente doente, que tem uma educação muito precarizada. A escola pública no Brasil, no estado de São Paulo e no Brasil, se tornou um presídio semiaberto, onde o filho do pobre, o filho do proletariado, da prole, vai para lá, muitas vezes não tem professor, é ali onde começa o uso do drogadicídio e muitas questões, que esses grupos comecem a ascender economicamente, que esses grupos comecem a pensar em empreendedorismo, que esses grupos comecem a olhar para a realidade histórica deste país, né? Então eu acho que é importante a gente também ressaltar isso, que nós temos pilares anteriores a estes e que nós precisamos voltar a atenção para esses pilares. A educação da população pobre, negra e periférica no Brasil é algo extremamente assustador. Luiz, que vive nas periferias, eu que cresci nas periferias, a gente sabe como é. A saúde, os postos de saúde, os hospitais públicos não atendem, as pessoas morrem na fila, então as pessoas estão desesperadas, porque elas estão vivendo uma política genocida. E tudo isso, a saúde, a educação, a falta de incentivo ao empreendedorismo, o não conhecimento do empreendedorismo, da tecnologia, é uma política que é genocida, que faz com que essas pessoas permaneçam na subalternidade. Então eu acho que a gente tem que voltar também a nosso olhar para estes pilares, que são os pilares que darão sustentação e possibilidades para que hajam mais pessoas como as que estão aqui neste estúdio hoje, para que hajam mais pessoas no parlamento, porque são pilares fundamental para a ascensão destes grupos. Posso Como é que complementar a fala Pois não. da Érica? Eu acho muito interessante o que você trouxe, é uma leitura rápida, mas importante das periferias, de como realmente é. E eu estava falando com a Ana, antes da gente iniciar o programa, que eu vejo o empreendedorismo hoje como uma forma de resistência. Uma forma de resistência porque, como a gente falou, a gente está numa sociedade de capitalismo, mundo material, então empreender na periferia é ganhar dinheiro para poder acessar essas coisas que o mercado, que o Estado não me dá, mas que, de uma forma prática e pragmática, como o Marco falou, eu vou precisar acessar. Eu preciso comer, o Estado me dando isso ou não, eu preciso acessar a saúde, o Estado me dando isso ou não, então... Quando a gente fala de empreendedorismo negro, de empreendedorismo na periferia, de empreendedorismo para as mulheres, eu vejo isso como uma forma de resistência. Sim. Ganhar dinheiro na periferia é uma forma de resistência. E eu sou chamado de capitalista todos os dias pelos meus amigos que são mais à esquerda e de socialista todo dia pelos meus amigos que são mais à direita. E eu só quero fazer com que as pessoas vivam bem com as ferramentas que a gente tem hoje para fazer isso. E de forma mais rápida, porque a fome não espera, né? A gente tem urgência. Nós estamos caminhando para o encerramento. Eu vou passar, como bom cavalheiro, a palavra à Ana, que eu quase não deixei ela falar, mas Ana, suas palavras finais, e depois eu vou, se você quiser falar um pouquinho, e a deputada, por favor. O que a gente pode deixar como recado último aí da nossa conversa sobre empreendedorismo negro? Eu acredito que, como já foi falado até pela Érica, a questão dos pilares elas são extremamente importantes, porque enquanto você estiver pensando em comer, ou enquanto você estiver numa fila de médico, você não consegue pensar em empreendedorismo. Você não consegue nem escalar esse empreendedorismo porque você não tem condições emocionais para que dê conta disso. Primeiro, eu quero parabenizar pela pauta, acredito que foi bem interessante, trouxeram pessoas lindas que eu amei rever. E o meu recado é que nós tenhamos essa predisposição de realmente entender a realidade do outro. Quando a gente se propõe a entender a realidade do outro e ver que pode fazer mais do que está fazendo, tem uma coisa que a gente trabalha muito, que a gente dá um pouco do nosso tempo para o outro. Então, quem quer ajudar, seja mentor, vai em escolas, ajude a dar mentoria, ajuda no português, ajuda no inglês, ajuda na matemática, porque o Brasil tem hábito de dar dinheiro, mas dinheiro não transforma, porque ele resolve naquele momento. Mas se eu quero realmente fazer transformação na vida de uma pessoa, eu posso ser mentor dela. Eu posso orientar, eu posso indicar, eu posso dar dinheiro da condução para ela poder ir para o curso, eu posso direcionar, eu posso levar ela para ver outros mundos. Porque essa é o maior ganho quando a gente fala do nosso negócio. A gente poder levar as pessoas a enxergar outras possibilidades. Você sabe que você falou uma coisa, só uma intervenção rápida, mas assim, a gente vive aí no século da depressão, tem pesquisas que falam sobre isso, e por outro lado, quando se faz pesquisa, quando as pessoas se sentem mais felizes, é quando ela, de alguma forma, ela faz um trabalho voluntário, ela ajuda alguém, como você está falando aí, a pessoa tem uma expertise de professor, alguma coisa, ela vai lá e intervém não só com dinheiro, mas, e eu acho que a tecnologia, de alguma forma, hoje,
A gente tem grupo de WhatsApp, não é, com o deputado aí, mas o pessoal fica muito assim, contando historinha e poderia ser utilizado para movimentar as comunidades. O que está precisando? Mas, infelizmente, a gente vive um momento que as pessoas querem mais postar e mostrar do que ouvir. E, pelo menos essa é a minha opinião. As suas palavras finais, deputada, por favor. Eu acho que, primeiro, eu também quero agradecer as pessoas brilhantes que vieram ver Luiz com 20 anos, com essa iniciativa nas periferias. É algo que acalanta. É algo que acalanta. Não tem 20? Tô entre 20 e 30. Tá bom. Achei que tivesse ouvido 20, mas enfim, ver jovens e lidando com jovens nas periferias é algo que traz um sopro de esperança nos nossos corações. Eu acho que a periferia representa toda a resistência com o empreendedorismo ou sem o empreendedorismo. Ela está resistindo todos os dias quando as mulheres levantam cedo, pegam 3 conduções e fazem a economia deste país girar. Quando o povo preto, a despeito de toda opressão, permanece vivo na roda do samba, na capoeira. A mãe Beth de Oxum tem uma frase muito bonita, eu gostaria de citá-la, que é: mesmo com todo o ódio, com toda a dor e com toda a violência, nós somos um povo de festa, nós somos um povo de samba, nós somos um povo de alegria. Que iniciativas como esta se repliquem, porque é isto, vivemos em uma sociedade capitalista que depende do agora, que é pro já, e nós precisamos solucionar, e medidas como essas são medidas urgentes, mas que nós também não deixemos as responsabilidades em cima daqueles que já estão oprimidos, em cima daqueles que já estão violentados, que estão tendo que lidar com a fome, com o medo, com o encarceramento em massa, com a polícia genocida. Que nós possamos cobrar do poder público que dê os pilares necessários para que iniciativas como essas cresçam, para que as pessoas parem de pensar na fome, na miséria, no medo da polícia e possam começar a pensar em empreendedorismo, em intelectualidade, em filosofia. E mais uma vez nós reforçamos a liberdade de Preta Ferreira e a fim da criminalização dos movimentos sociais de lutas por moradias, que é um projeto político que está em curso neste país, que criminaliza o povo preto, que é o povo que não tem casa, que é o povo que não tem moradia. Muito obrigada pelo convite, estamos à disposição, inclusive aqui no nosso gabinete, para fomentar e incentivar cada vez mais iniciativas como essas. Eu agradeço a Érica Hilton, que integra a bancada ativista do PSOL aqui na Assembleia Legislativa, e a todos os nossos convidados, a você que mandou essa sugestão de tema, que nos acompanha na TV Alesp e nas redes sociais, mande os outros também, que a gente sempre vai trazer aqui. Até o próximo programa.